boa noite. Vamos ficar em pé? Meninos e meninas de 10 a 12 e as crianças, por favor, subam neste momento. Valdir. Muito bem. Enquanto as crianças saem, nós ficamos aqui, né? Temos alguns avisos, umas coisas boas para compartilharmos também, antes do nosso estudo. Eu queria que você anotasse também os nossos programas, prestasse atenção, e depois pedisse também que Deus nos abençoasse aqui no nosso próximo final de semana, não é? Mas no próximo final de semana nós teremos a nossa festa da Páscoa, né? Na parte da manhã. Você quer falar alguma coisa? Sim? Quer falar daí? Vem aqui, vem aqui. Vamos passar hoje novamente aquela prancheta com a lista das pessoas para se inscreverem para o café. E é importante você se inscrever para a gente poder preparar as mesas no número correto. Se você vai ouvir com a sua família com mais de 5 pessoas, você tem que assinalar um doce e um salgado, 2 coisas, tá? Porque às vezes a gente vê aqui, chega uma porção de gente, a mesma família, e vem pouca comida. Então, gente, vamos atender bem as nossas visitas. Então, por isso, você assinale um doce e um salgado. Se vem menos de 5 pessoas, tudo bem. Um prato, uma fruta. E também não é para esquecer as xícaras, pratinhos, a gente já está acostumado com isso. E eu acho que é isso, né? O importante é assinar. Se você ainda não sabe hoje, se a sua visita vem ou não vem, dá para ligar para o Jara, da secretaria, até a quarta,
quinta-feira, para avisar, olha, estou indo com 10, estou indo com 20, né? Para a gente preparar os lugares. Então, quantos já se inscreveram? Então, vocês vão se inscrever ainda? Então, tem pranchetas, né? Quer passar aqui, Mio? Pegar uma aqui, pode ir passando, vai passando de mão em mão, né? Normalmente na Páscoa tem muita gente que viaja, né? Então o café é um pouco menos de gente do que no Natal. Tá. E eu particularmente gosto, porque dá para papear com todo então, mundo. Então tá bom. Acho que alguém deve ficar ali na porta também na saída para cobrar. Então, domingo passado o Serginho até falou sobre a nossa festa que a gente tem no Natal e na Páscoa, que esse café que é um momento muito especial para a gente. A nossa alegria de ter Jesus, né? Nosso Salvador, Senhor da nossa vida. A gente quer festejar de uma maneira bem gostosa. E a gente quer preparar de uma maneira boa também para receber vocês e ter um momento gostoso aqui, né? Na nossa última festa de Natal, nós tivemos 50 pessoas a mais do que foram inscritas. A gente quer que as pessoas venham de qualquer jeito, sem dúvida. Mas só que se chega em cima da hora, 50 pessoas, a dificuldade é mesa, é o suco que foi preparado, o café, o leite. Eu sei que quem vem normalmente traz a comida, não é falta de comida, mas é falta do lugar, do suco. E aqueles que fizeram, então, tem que repartir meia cadeira para a pessoa, né? Então a gente quer fazer a coisa confortável e boa para vocês. Então, se tem dúvida que não vem, não tem problema. Mas se durante a semana você fala, nós vamos, dá uma ligadinha para nós. Tá bom? Por favor. Mas queremos que você saia daqui já certo que vai estar com a gente, que todas essas reuniões são super agradáveis, boas para a gente sai sempre alegre daqui, né? Então, venha 9 horas da manhã, certo? Mas faça inscrição só para a gente ficar contente. Nossa, vai ser legal, tá bom? E para os pais, hoje tem um slide aí de uma cruz, né? Que tem as figuras importantes da história de Israel como um protótipo daquilo que ia acontecer com Jesus na cruz. E está sendo preparada a festa lá, depois os pais que têm seus filhos vão saber. Todas as crianças vão receber uma cruz assim, ó. E tem atrás o programa para você fazer uma reunião com seus filhos na Páscoa, tá? Então, pais, peguem o material, seus filhos vão levar, tem um roteirinho explicando por que tem aquele cordeiro, por que tem pão, por que tem umas ervas amargas ali, alguma coisa assim, para você entender a história de Israel que apontava para o sacrifício de Jesus na cruz, né? Então, é bem interessante, bem bom, é um momento que a família se reúne para entender por que nós comemoramos a Páscoa. Não é só comer o chocolate que é ótimo, o coelhinho da Páscoa, né? Tem uma história aí por trás, mas de Jesus na cruz, o cordeiro que foi morto por nós, para cada um de nós. Então, pais, por favor, peguem e façam um programa com seus filhos, né? Tem um roteirinho bem legal, bem preparado para isso, tá bom? Nós temos os pré-adolescentes, né? Nós temos, cadê o Júnior? Ismael Júnior. Ele foi lá com a Fininha. Não está aqui? Não está? Mas eu queria que o Júnior viesse aqui. Então, Júlia, vem cá, Júlia. Nós temos um programa que, tá vendo? Olha que foto, é brincadeira essa foto aí. Não é pré-adolescentes, é pré-indecentes, né, Júlia? A ideia foi deles. A gente só cumpriu a ideia deles. Temos um grupo dos pré-adolescentes há alguns anos aí na igreja, que tem o objetivo de fazer essa transição da infância para a adolescência, fazer com que eles não se percam nesse meio do caminho, né? E possam entrar nos adolescentes como um grupo já, porque os adolescentes têm uma distância grande, né? De 13 para 17 anos é uma distância considerável, né? Nessa fase da vida. Então eles já entram como um grupo, fica mais fácil para se manter juntos como um grupo, né? E essa é a ideia. E as meninas, não está faltando pessoas para caminhar com essas meninas também. E estamos precisando de meninas para caminhar com as meninas.
Eu ia perguntar para você, Júlia, o que te faz fazer isso, né? Já que você tem a filhinha, quantos anos? 4 anos. E você está fazendo com os meninos, né? Servindo. O que te motiva a fazer isso aqui, né? Primeiro porque é gostoso para mim. Para mim é mais satisfação para mim do que para eles, eu acho. É tão gostoso, é demais mesmo gostoso ver eles crescendo. Os primeiros meninos que passavam pelo grupo já estão na faculdade, né? E é bem gostoso, é satisfatório. E é uma forma de servir, né? Uma forma de um chamado de Cristo para a gente servir, para a gente testemunhar da palavra dele. E esses meninos respondem de uma maneira muito direta, muito gostosa. A gente consegue perceber nesse caminhar de 3 anos que nós passamos com eles, que eles amadurecem muito, que eles começam a entender a palavra, que eles começam a praticar a palavra, que eles começam a fazer a diferença na escola, em casa, com eles, o que eles aprendem aqui na igreja, né? E é um pouco diferente do domingo, né? Do que eles estudam no domingo. É uma questão mais próxima, mais como se fosse um discipulado para esses meninos. E os nossos filhos precisam de modelos, exemplos, né? E, além dos pais, precisam ver que lá fora da casa deles tem gente que serve de exemplo, modelos importantes para a vida da gente. Pode voltar a foto, eu queria mostrar o físico deles, que está muito bonito, né? O Júnior, por exemplo, o Jara e o Júlio aqui no meio, que é o mais esbelto, né? Olha lá os meninos aí, né? Eu imagino, se eu tivesse uns líderes assim, seria maravilhoso, né? Muito bom, muito legal. Padilha já fez isso, né, Padilha? Fez sim, eu conheço o seu passado. Padilha fez pior já, tem foto do Padilha comprometedoras. Julie, a gente agradece a Deus por vocês aí e estamos pedindo algumas mulheres, né, que façam isso com as meninas, pré-adolescentes também. Tem um grupinho nós estamos precisando de gente que assuma e tenha essa visão, né, de ser modelo e fazer essa transição, né, que é muito importante, né. Julie, fica aqui para a gente orar, espera aí. Mas nós temos uma outra foto que eu queria mostrar para vocês, de uma competição de hoje. Olha lá, olha que bonito, lá em Guaratuba. O Fernando Grupelli e o filho. Pedro, fique em pé, Pedro. Fique em pé. Olha o tamanho dele. E o pai fica em pé também lá. Olha lá, tá bom. É muito legal hoje, lá em Guaratuba, né? Ah, que legal. Muito bom. É bom ver o pai e o filho juntos aí, né? É uma coisa que me emociona bastante, uma coisa legal. O pai acompanhando o filho, um desafio desse. E até ganhar a competição. Eu acho que o fato de estar junto já é maravilhoso. E até chegar uma medalha dentro da categoria, né? O Fernando já é dos idosos, né, Fernando? Né? Acima de 60, né? Foi com boia e tudo que vai nadando, né? Mas que legal. Eu vejo os pais, nós precisamos disso para nossas famílias, né? Muito bom. Pedro, parabéns, viu, Pedro? Logo veremos a Olimpíada de 2000 e qualquer coisa aí, Pedro, fazendo a travessia lá no Mar Egeu, sei lá por cima, né? Tá bom. Não demora muito, né? Tá bom. Muito bem. Mas temos outras fotos, mas eu queria chamar aqui o Erickson. Ele trouxe um campeão hoje aqui para nós também. Quer pôr a foto para lá? A Anne e o Erickson. E aí, Erickson, medalhista, campeão aqui, ó, um deles. São 30 crianças, né? 30 crianças. Só explicar para vocês que estão nos visitando, aqui de terça e quinta nós temos uma atividade aqui com jiu-jitsu. E o Erickson é o responsável, é aquele que cuida para nós dessas crianças aqui, né? Isso. Nós temos terça e quinta, começa às 6h30, né, com as crianças. A gente cuida da questão de faltas, levou 3 faltas, sai, e a gente coloca o pessoal que está na lista de espera. A gente cuida do boletim deles também, comportamento, tem reforço escolar com a Anne, então ela fica com a mesa lá, ela que coordena, na verdade, o jiu-jitsu, né? Eu só fico de professor. E daí a gente
eu coloquei algumas coisas aqui só para não esquecer. A gente tem um atleta de destaque, o Dudu, ele foi atleta de destaque ano passado. Esse ano a gente teve mais um atleta de destaque, a gente está fazendo todo mês, né, um atleta de destaque. A gente quer passar o dia com eles, né, o domingo com eles, e passar o dia e no final da noite trazer eles para a igreja, né? A gente ainda não fez isso, mas a gente está tentando. Hoje veio o Dudu como representante, a gente teve o campeonato ontem, a gente conseguiu o ônibus com uma empresa de ônibus que levou as crianças, a gente conseguiu o lanche também, a Anne preparou todo o lanche, ficou cuidando também das crianças junto com as mães, né? A Conceição, mãe do Eduardo, estava lá junto na arquibancada, lá, torcendo, né? Mordendo lá, se mordendo. E que mais? A gente agora tem o newsletter, eu passei para o Jara, ele colocou lá no quadro. A gente quer passar mais, né? O Jara tinha cobrado a gente, sempre estava cobrando a gente passar, nem que seja, né, semestral, trimestral, para a igreja estar acompanhando o nosso trabalho também. E a gente vai ter Páscoa, quinta-feira a gente tem Páscoa, a gente precisa arrecadar, a gente quer fazer algumas lembrancinhas de ouro branco, né, de chocolate para as crianças, e a gente precisa ainda desses recursos, né. A gente precisa de pessoas também para palestrarem, acho que seria importante para os pais, né, voluntários, a gente queria abrir para a igreja, né, quem quiser, quem tiver ideias também para... Quando vai ser na quinta-feira? Quinta-feira. Tá, vamos escalar o Mi, né, Mi? Vamos lá. Então, já tô pouco. E acho que é isso, né? Quantas medalhas? A gente, de todas as crianças que foram, todas medalharam, né? Todas ficaram entre os 3 primeiros, a gente teve bastante primeiro lugar. Foi um evento bem bacana mesmo, né? Eu me emociono bastante com eles, né? A gente teve as crianças lá torcendo, na hora que eu fui lutar, ficou as crianças gritando, professor. Então, é legal isso, a gente vê tanta coisa errada aí na Vila Torres, né? Do lado da igreja, e a gente como igreja tem que ser reino, né? Tem que fazer diferença aí onde a gente está. Essa semana eu lembrei agora, um episódio bem triste, que eu vi um dos que já foi aluno envolvido com tráfico e andando, então isso deixa a gente bem incomodado, né? E acho que é isso. Eu trouxe o Dudu também, porque ele representar as crianças, ele estava bem nervoso ali, porque eu queria fazer umas perguntas para ele, e queria que ele falasse para a igreja também, né, Dudu? Pode, fale. Quanto tempo você treina, Dudu? Eu acho que faz pouco mais de 1 ano. E o que você acha do jiu-jitsu? Eu acho muito bom, porque ele pode abrigar também os deficientes que podem treinar. Na PIB, né? Ontem o campeonato foi lá na PIB. A PIB tem um projeto com deficientes visuais, né? Com os cegos. Teve também alguns deficientes que também não podiam andar e participaram do campeonato de igual para igual. Eu acho que o jiu-jitsu ele é um pouco diferente de outros esportes. A gente entra com kimono e descalço, né? Não tem diferença social, gênero, certo, ou, né, deficiência. Todo mundo entra de igual para igual e luta de igual para igual. Que legal, Erickson. Aquilo que o Erickson falou, a nossa presença aqui, nós queremos fazer diferença onde a gente está, né? Com a nossa vida. E eu sei que além de ganhar medalha e competir bem, né, Dudu? A gente quer mostrar que Jesus é muito importante na nossa vida, né? Que Ele pode dar um sentido diferente, dar uma direção na vida da gente, do pai, da mãe, né? Isso é muito importante para nós. A gente é muito feliz por você. Parabéns para você e para a mamãe também, né?
Vamos dar uma salva de palmas para eles mesmo? Aí, tá. Muito legal, viu, Erickson? Então, terça-feira, se alguém quiser ajudar... Quinta. A Páscoa é quinta-feira. Quinta-feira. Mas é bom vir, se alguém quer contribuir, fazer alguma coisa? Terça-feira a gente está aqui a partir de 6h30, né? A gente já está começando, na verdade, 6 horas a gente já está aqui na igreja. Então, qualquer coisa, se você tem algum interesse gostaria de participar, fale comigo, pode avisar lá, se você quer contribuir para ajudar nas despesas. Quanto você acha que vamos precisar? Não fiz os cálculos, a gente precisa... A gente tem 30 crianças, mais alguns adultos, né? Alguns adultos começaram como crianças e hoje continuam com a gente. Eu acho que é uns 30 ouro branco, não, são 2 cada, né? Então, seria o dobro, em 60, né? Não sei quanto está o ouro branco, sei lá. Um pacote? 2 pacotes. 2 pacotes. Mas se quiser contribuir, a gente compra, certo, Erickson? Não precisa se incomodar financeiramente. Mas o legal é a presença da gente. É legal ouvir. Você vem, Nemi? Tá bom. Olha lá, tá bom. Vai ter mais de ouro branco aí, tá bom. Tá bom, Valério também, tá bom. Então tá jóia. Cobre os caras, viu, Erickson? Tá bom. Mas vem, faça alguma coisa, avisa o Erickson, olha, eu gostaria de estar aí e tal. Eu sei que às vezes é difícil o estacionamento aí, mas se você chegar um pouco mais cedo, já ajuda. Tá bom? Eles esqueceram alguma coisa, Anne? Não? Então tá bom. Vamos orar, agradecer a Deus por isso? Né? Vamos ficar em pé? Agradecer a Deus por eles. Pedir por esse final de semana. Tem uma foto aqui. Vamos orar primeiro, depois a gente mostra a foto. Vamos orar primeiro, tá bom. Senhora? Pai amado, nós agradecemos por esse domingo nosso, Deus. Queremos agradecer pelo jiu-jitsu, Pai, esse projeto tão bonito que o Erickson tem encabeçado. Nós sabemos, Pai, que é de total interesse do Senhor, Pai, mostrar a sua verdade para essas crianças, Deus, fazer com que elas se aproximem, que elas possam ter uma oportunidade também, Pai, do esporte, que pode trazer tantas coisas boas, Pai, para eles. Que o Senhor continue abençoando, Pai, a vida do Erickson, da Anne, que esse projeto tenha longa vida, Deus, e que o Senhor esteja sempre cuidando de todos, Pai. Que o Senhor possa, através da vida do Erickson, demonstrar, Pai, a sua bondade, o seu amor e a sua misericórdia, Pai. Que essas crianças possam enxergar o seu caráter, Pai, e acima de tudo de seguir, Deus, que em algum momento elas possam sentir no coração delas tocado e que de fato elas possam ser seguidoras de Jesus, Deus. Agradecemos também, Pai, por essa igreja, por esse culto, que o Senhor esteja com a gente hoje aqui, Pai, falando da sua palavra para nós. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Legal. Vocês podem sentar. Temos uma foto do nenê, da Evelyn e do Snoopy, que nasceu quarta-feira. O Arthur. Tá. O Arthur nasceu. Hoje nós vimos o bebê lá pelo FaceTime, sei lá, e tá lindinho mesmo, né? Eles são grandes, o casal é grande, então esse nenê, acho que 3, não sei as medidas aí, depois vocês, 47,5? 47 centímetros e meio nasceu e 3,450, é isso? Tá joia, nenêzinho lindo, né? O Arthur. Depois vocês, quem tem contato, não esquece de dar um toque lá, a gente já falou com eles, está todo mundo feliz. E lá atrás tem a Mãos que Fazem, que é o artesanato nosso, tem uma turma aí que trabalha para levantar fundos para missões. Então, se vocês depois quiserem dar uma olhada ali, e os jovens também têm alguma coisa para missões também, que são os lanchinhos no final da reunião. Esse mês é o último dia que eles vão fazer, mas é a última ocasião do nosso lanche. Então, não tome água durante a reunião para poder ter fome e comer o lanchinho deles lá. Certo? Muito bem, Serginho. Não esqueci de nada, né? Só esqueci de parar de falar. Dá um abraço às pessoas que estarão ao seu lado ali embaixo, tá? Você que está aí, dá um abraço na
pessoa que está do seu lado, talvez você não tenha cumprimentado. Vamos lá. Se vocês repararam bem, o Mestre sempre disse que devemos servir uns aos outros, que devemos amar as pessoas e prestar atenção em todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia.
Não é este aquele que estava assentado e mendigava? É este. Parece-te com ele. Sou eu. E como se te abriram os olhos? O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então fui e lavei-me e vi. Onde está ele? Não sei. Como recuperou sua visão? Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Como pode um homem pecador fazer tais sinais? Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Que é profeta. Ide e trazei os pais dele. É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei é que, havendo eu sido cego, agora vejo. O que te fez ele? Como te abriu os olhos? Já vos disse, não ouvistes? Para que o quereis tornar? A ouvir quereis vós, porventura fazer-vos também seus discípulos? Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? Crês tu no Filho de Deus? Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Tu já o tens visto. E é aquele que fala contigo. Creio, Senhor. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. E os que veem, sejam cegos. Também nós somos cegos? Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Boa noite. Estamos estudando o capítulo 9 de João. Estamos estudando João, né? A série de João, Evangelho de João. Eu queria começar com uma pergunta para você, uma pergunta para nós. Por acaso estamos cegos para algo que Deus quer nos mostrar? Por acaso você está cego para algo que Deus quer mostrar para você? Será que não estamos enxergando algo que Deus quer nos mostrar? Jesus é a verdadeira luz do mundo.
Na semana passada, o Fernando compartilhou conosco o capítulo 8 de João, a segunda parte, e tratou do tema também Jesus, a luz do mundo. Hoje, estamos frisando isso, Jesus é a verdadeira luz do mundo. Estes capítulos estão mostrando a divindade de Jesus, que Jesus é o próprio Deus. O Fernando citou aqui os 7 eu sou que Jesus fala no Evangelho de João, né? Eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou, que mais? A ressurreição é a vida, eu sou o alfa e o ômega. Ele não cita só em João, na Bíblia toda, mas ele cita que esse termo eu sou é o termo usado por Deus lá em Gênesis para se autodefinir. Então, Jesus estava dizendo, eu sou o próprio Deus. E isso deixava os religiosos da época extremamente revoltados, porque ele só estava falando a verdade, mas eles não conseguiam aceitar que Jesus era o próprio Deus. Eles não conseguiam enxergar isso. Eles estavam na escuridão religiosa, na escuridão da sua própria prepotência de status. Estavam na escuridão. Eu lembro quando eu me envolvia com os jovens, os adolescentes aqui do Prado, há muitos séculos atrás. Uma das coisas que nós fizemos uma vez foi passear lá em Rio Branco do Sul, na Gruta Lancinhas. Eu não sei se alguém que está aqui foi para essa gruta com a gente lá. Eu acho que o Marcelão foi, que você tinha um foco aqui, não tinha, Marcelão? De luz, você não lembra disso? Você foi nessa gruta, né? Quem? Betinha. Betinha foi, Betinha foi, então. Então talvez você vai lembrar do que eu vou falar. Nós entramos, a gruta é muito bonita, só que ela não tem iluminação artificial nenhuma. Não é como a caverna do diabo aqui indo para São Paulo. Então você tem que levar lanterna lá, senão você pode cair, pode se machucar e não consegue enxergar. Nós fomos com guia, obviamente, senão íamos ficar perdidos até hoje lá. E quando chegamos bem no meio da gruta, lá no fundo, o guia, ele sugeriu que a gente apagasse todas as nossas lanternas. E nós ficamos em escuridão absoluta. Tem alguns lugares que quando você fica no escuro, a sua vista ela vai acostumando e você começa a ver algum vulto, certo? Mas lá não acontecia isso, porque não entrava nada de luz, zero. Era trevas, você não via nada. E eu creio que a sensação do cego absoluto, o cego de nascença, nesse caso aqui, talvez fosse essa de zerado, está escuro, não enxergava nada, ele nasceu cego. Não é que ele se tornou cego, ele nasceu assim, ele não sabia o que era uma imagem. Talvez ele percebesse as formas, os cheiros, o som, mas imagem, ele não sabia o que era imagem. Imagine ser cego hoje numa sociedade altamente visual que é a nossa, sem poder ver uma imagem, sem poder olhar a tela do computador e a televisão. Terrível, né? Nós precisamos de imagem, nós precisamos ver alguma coisa. Os fariseus não conseguiam ver que Jesus era o próprio Deus encarnado ali na frente deles, o Messias esperado, o Messias que cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento, todas, absolutamente todas. Algo que é impossível para um ser humano, matematicamente impossível. Ele cumpriu todas as profecias. E eles estavam cegos por causa do prestígio que eles defendiam para a vida deles. Eu gosto muito de prestígio, até trouxe aqui porque o chocolate gostoso aqui é época de chocolate, certo?
Páscoa tem tudo a ver com chocolate, não é isso? Nós sabemos que não tem nada a ver, né? Que coelho não bota ovo, muito menos de chocolate. Aliás, eu me nego a consumir chocolate nessa época, muito menos ovo de Páscoa a R$400 o quilo, né? Mas eu gosto de prestígio, chocolate prestígio. E eu trouxe aqui porque eu achei interessante, o Fernandão falou sobre símbolos, né? O que é simbólico e que nos dirige a algo, nos junta no sentido de alguma coisa, o que é diabólico, que é o contrário. Então eu trouxe como símbolo aqui o nosso chocolate, para frisar a ideia de que os fariseus, eles estavam tão apegados ao prestígio social que eles tinham, ao status que eles tinham naquela época, que eles ficaram cegos. Pode comer prestígio que não vai te deixar cego, tá? Mas o prestígio do ego inflado, esse pode te deixar cego. E eles estavam cegos, eles não conseguiam admitir a evidência que estava na cara deles, na frente deles. O próprio Deus encarnado, eles não conseguiam admitir que o Messias estava ali, fazendo milagres. E Jesus, então, andando com os discípulos dele, deixa eu ver se eu consigo ligar isso aqui. Aqui. Aham. Andando com os discípulos dele, ele viu um cego de nascença. Ele viu esse cego de nascença e ele se comove com o sofrimento desse cego de nascença. Ele não está preocupado com a perseguição dos judeus, ele não está preocupado com o que pode acontecer com a vida dele, se vão machucá-lo, se vão matá-lo. Ele está sensível ao que está acontecendo ao redor, ele está de olhos abertos para a angústia humana, para o problema do ser humano. Ele está olhando ao redor e procurando perceber quais são as necessidades do seu semelhante. E nós? Como que nós vivemos? Como nós estamos andando pela vida? E os discípulos estavam juntos ali. E quando eles veem o cego, ao contrário de Jesus, de se sensibilizarem com a dor do mendigo, porque ele era um mendigo, ele não tinha como trabalhar, ele era cego, ele não enxergava. Na época não existiam trabalhos para pessoas com deficiência como hoje, graças a Deus existem. Ele tinha que pedir esmola, ele vivia de esmola, né? E quando os discípulos olham para esse cego, eles, do alto do prestígio deles, porque eram pessoas que andavam com Jesus, o Messias, perguntam para Jesus: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Os judeus, eles tinham esse pensamento na época, era regido pela retaliação. Se o cara está vivendo um problema, é porque ele aprontou alguma coisa. É sempre assim, né? O cara está com problema é porque ele aprontou alguma coisa. Né? E esse pensamento vem lá do Velho Testamento. E, de fato, em alguns casos, as consequências de atitudes e decisões erradas, ou da própria pessoa, ou dos pais dessa pessoa, nós podemos ver, por exemplo, Davi e Salomão, né? Que o Davi aprontou o que aprontou, e o Salomão depois, com 200 esposas, 800 concubinas, não que isso fosse grande coisa para um espanhol, né? Mas tinha lá muita mulher, né? Tinha muitos problemas também, adorou ídolos, né? O Salomão, imagino ele, eu estava ouvindo com a Mari uma reflexão sobre isso, o Salomão como criança, perguntando para o pai dele, Davi, papai, como que você conheceu a mamãe? Como que ela estava no dia que você a encontrou e a viu pela primeira vez? Era um vestido bonito? Como é que foi? E o Davi teve que dizer, na verdade. Falei, olha, quando eu vi a sua mãe, ela estava nua. Estava nua, papai? Ela estava lá na piscina, lá tomando banho. Nossa, papai, mas você deve ter virado o olhar para o outro lado, né? Não, eu não virei o olhar para o outro lado. Eu chamei ela para o palácio. Puxa, papai, mas vocês fizeram a coisa certa, casaram tudo direitinho, antes de ter relações, né? Não, filho. Nós não fizemos isso. Inclusive, ela era casada. Ela era casada, papai. Era, mas então o pai dela, o marido dela devia ser uma pessoa muito ruim, né? Muito má. E o pior é que não era má. Não era mau. Era um bom homem.
Mas então o que aconteceu com ele, pai? Matei ele, filho. Você imagina isso no coração de uma criança, na cabeça de uma criança, o que vai fazer no caráter dela? Claro que isso vai ter consequências, mas não é o caso aqui. Esse cego nasceu cego, e Jesus explica que ele não nasceu cego porque o pai pecou, porque a mãe pecou, porque ele pecou. Ele nasceu cego para que se cumprisse nele a obra de Deus, para que a obra de Deus se manifestasse na vida. As pessoas, elas têm perguntas de causas humanas. Por que acontece isso? Jesus tem razões divinas para muitas das coisas que acontecem no nosso meio e às vezes na nossa vida e nós não entendemos. Nós não entendemos, mas Deus entende, Deus sabe. Ele enxerga tudo, nós nem sempre enxergamos. Tem alguma coisa que Deus quer mostrar para você e você não está enxergando hoje? Quando Jesus vê esse cego, ele fala que ele tem que trabalhar durante o dia, enquanto a noite não chega. A gente não sabe exatamente que limite é esse, pode ser o tempo de vida dele aqui, o tempo de vida nosso aqui. De qualquer maneira, quando ele foi entregue lá por Judas, era noite, então o tempo de vida dele estava por terminar. Enquanto ele estava aqui, ele dizia que tinha que fazer a obra dele. Mas ele então vai até o cego, faz aquele barro, aquele cuspe com barro, e diz para ele, vá lavar-se no tanque de Siloé. O tanque de Siloé, ontem eu ouvi um estudo do Saião, do Luiz Saião, dizendo que agora em 2005 foi descoberto o lugar lá do tanque de Siloé. Eu não sei se o Dimas o Dimas não está aqui, né, o Dimas San? Se o Dimas já tinha conhecido o tanque de Siloé, mas recentemente os arqueólogos descobriram e confirmaram o lugar onde é o tanque de Siloé, lá em Jerusalém. Não é o mesmo tanque de Betesda. Lembra do tanque de Betesda que o paralítico estava ali há 38 anos, se não me engano, esperando que um anjo viesse e mexesse aquela água para ele entrar e ser curado? Ele nunca chegava a tempo, porque ele era paralítico, e Jesus vai lá e pergunta, você quer ser curado? Lembra disso? Capítulo 5 de João. Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Às vezes eu acho que Jesus ele é meio gozador, né? Eu não sei, se eu fosse o paralítico, talvez eu dissesse, não, Pedro Bó, não, estou aqui para assistir, sei lá. Não, desculpe, não, com todo o respeito. Não sei por que Jesus fez essa pergunta, né? Ele queria saber se o cara queria ser curado, se ele acreditava que ele podia ser curado. E Jesus então faz ele andar. Não é o mesmo tanque. Esse tanque de Betesda fica numa outra parte lá de Jerusalém. Esse tanque é até o tanque de Siloé. O tanque de Siloé. Então Jesus diz para o cara, vai lá e se lava no tanque de Siloé. O cego, ele poderia ter, sei lá, tido uma reação negativa. Dito, cara, o que é? Quem você é? Vem aí, cospe no chão, faz barro, passa no meu... por favor, vai procurar a tua turma, não tem mais o que fazer, não é? Mas ele resolve, ele decide obedecer. Ele vai até o tanque de Siloé, apalpando, como nós vimos no filme. Aí o filme era para resumir o capítulo, para não ficar lendo o capítulo 9. Ele está bem, quase 100% fiel ao texto, né? Mas ele obedece, ele resolve ir lá e se lavar. E é interessante que essa argila que é colocada no olho do cego, eu fiquei pensando na argila, por que Jesus usou argila? Por que ele não, ou só cuspiu, ou só passou o dedo? Ela deve ter algum significado simbólico, né, para que as pessoas da época entendessem e nós entendêssemos. Mas eu fiquei pensando que simbologia poderia ter a argila. E eu me lembrei da argila que Deus usou para criar a humanidade. Deus fez o homem de barro, não foi? De argila. E aqueles olhos do cego estavam mortos. Talvez o nervo ocular totalmente ressequidos, não sei. Os olhos, se é que existiam olhos ali, se não era pele seca, era cego de nascença. Ali mostra um cego com olhos no filme, com olhos meio azulados, mas talvez ele nem tivesse olhos, não sei. De qualquer maneira, Jesus faz vida onde há morte. Naqueles olhos, Deus coloca vida. E o cego decide ir, obedecer e crer. Ele tem fé e vai até o tanque de Siloé.
e se lava. Eu não sei se vocês lembram de Naamã, lá em 2 Reis, capítulo 5, que ele tinha lepra, ele era um capitão do exército sírio, né? E numa das voltas de Israel, ele leva uma escrava com ele, e a escrava diz para a patroa, olha, se o meu senhor for procurar o profeta Eliseu, ele poderia ser curado. Bom, afinal ele vai, e o profeta Eliseu diz para ele, olha, então entra no Rio Jordão 7 vezes e se lava 7 vezes. E o Naamã disse, por favor, entrar no Rio Jordão, lá na minha terra tem um monte de rio bom, vou entrar aqui. E a turma, não, chefe, faz o que ele está mandando, porque, né? E ele decide, então, ele entra 7 vezes, ele é curado. Então, quando nós ouvimos Deus falando conosco, quando nós ouvimos Jesus falando conosco, nós podemos desprezá-lo, dizer, não, Pedro Bó, não vou. Ou nós podemos, humildemente, crer no que ele está falando ao nosso coração e obedecer. Ainda que a gente não saiba qual vai ser o desdobramento do pedido que ele está fazendo para nós, certo? E ele então decide, ele vai se lavar no tanque de Siloé. O homem foi e lavou-se. Ele foi lavado no tanque de Siloé, e o significado da palavra Siloé é enviado. O texto aí em João 9 deixa claro que o significado é enviado. Quem que é o enviado de Deus? O enviado de Deus, quem que é? Jesus é o enviado de Deus, certo? Então, o significado simbólico de Jesus mandar esse cego para o tanque de Siloé é para demonstrar que quem curava, quem vivificava, quem dá vida, quem dá salvação, não é a água, não é o objeto, não é o ídolo, não é a igreja, é Ele. Ele é o enviado, é Ele que cura, é Ele que opera milagre. É Jesus que tem o poder, não é a água. E ele vai lá, ele se lava. E ele volta enxergando. Para onde será que ele volta? Será que ele volta lá para o posto de mendigação dele, de pedinte? Fala, bom, vou voltar, agora que eu estou enxergando, vou fingir que não estou enxergando, e vou continuar pedindo esmola, vou ver disso. Parece que não, porque quando ele está voltando, as pessoas começam a perguntar, escuta, não é essa ideia que era o cego? Não era esse cara aí que vivia pedindo esmola? Não, acho que não é, ele é parecido, mas não é. Até que ele fala, sou eu! Sou eu o cara assim. Não é outra pessoa. Eu fui, me lavei no tanque e agora eu vejo. O homem caiu em si. A identidade dele ficou clara. Ele viu quem ele era. Quando Deus toca na sua vida, quando Deus toca na vida de uma pessoa, a identidade dessa pessoa fica clara, porque a nossa identidade está com o nosso Criador. O ser humano foi criado para viver com Deus, para se relacionar com Deus. Quando ele tem essa ruptura e não está com Deus, a identidade dele está totalmente deformada. Então, quando ele tem esse toque, que ele recebe esse toque de Jesus, esse milagre de Jesus na vida dele, e o Espírito Santo está tocando esse homem de maneira profunda, porque imagine a sensação desse homem. O cara era cego a vida inteira. A vida inteira, nunca enxergou. De repente vem um cara lá e faz o barro, ele volta enxergando. Você imagina o sentimento dele. Deve ser uma coisa extraordinária, né? E daí vai lá o crente, lá o evangélico, o discípulo de Jesus, e fala assim, escuta, chefe, mas quem que pecou? Foi o pai dele ou foi a mãe dele? Tem cristão que é muito chato, né? Fala a verdade. É muito legalista, né? Está sempre na lei. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Né? Tem muçulmano que é xiita. Agora tem cristão que é chato, né? Tem budista que é zen. Agora, tem cristão que é zen noção, né? Chato. Está sempre procurando defeito nos outros, culpa nos outros. Onde que ele errou? Foi o pai dele? O problema dele é por causa disso, é por causa daquilo. Cadê a misericórdia? Onde está o amor, a bondade, a sensibilidade? Jesus está nos dando uma lição grande aqui. Grande.
Os discípulos têm que abaixar a orelhinha deles e começar a prestar atenção, e nós também. O homem vai, se lava, cai em si, a identidade dele fica clara. Sou eu mesmo, não é outro não. Sou eu esse cara. Escuta, mas quem que te curou? Perguntam os vizinhos dele. Quem que te curou? Quem que foi isso? Quem que foi? E ele diz assim, um homem chamado Jesus me fez barro e tal, me mandou lá no tanque de Siloé, e agora voltei, e agora eu vejo. Outros diziam, não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia, não sou eu. E quem te curou foi um homem chamado Jesus. Veja, nesse texto aqui, eu acho que muitos de vocês já sabem, existe uma progressão da consciência desse homem, de quem é Jesus. Se você ler o texto, o capítulo 9 de João, são 41 versículos, se não me falha a memória, existe uma progressão de conhecimento desse homem a respeito da pessoa de Jesus. Quando fazem a primeira vez a pergunta para ele, quem foi que te curou? A resposta dele, foi um homem chamado Jesus. Essa era o conceito que ele tinha a respeito de Jesus. Era um homem chamado Jesus. Mais para frente, eles levam esse homem até os fariseus, porque é um milagre. E os fariseus perguntam para ele, escuta, como que aconteceu? Ele tem que contar toda a história de novo. E o que você fala, o que você diz desse cara aí? Quem que é esse cara? E o homem, ele já está começando a ver que é muito mais grande, todo esse movimento, sabe? Está acontecendo um movimento ali em Jerusalém. Jerusalém está agitada. Ela não tá quietinha como vocês estão aí. Está todo mundo em polvorosa ali. Mas o que está acontecendo? Um cego enxergando? Como assim? Um cego que nasceu cego? Ele está enxergando. Mas quem foi? Ele disse que foi um homem chamado Jesus. Até que os fariseus, mas quem que foi esse cara? Quem que é esse cara? O que você diz dele? Falou, olha, é um profeta. Esse homem, na verdade, é um profeta. E aí o conceito dele mudou. Ele passou de homem, chamado Jesus, para o profeta. Ele já estava começando a entender que Jesus não era simplesmente um homem. Era algo muito mais especial que um simples homem. Era alguém extremamente especial. Ele estava começando a tatear quem era Jesus. Quem era Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? É só mais um? É como Buda? É como Maomé? É como... Quem é Jesus para você? Ele é o próprio Deus encarnado, que está acima de qualquer Deus. Ou ele é o homem? Ou ele é o cara? Ou ele é um profeta? Ele estava crescendo na consciência dele de quem era Jesus. E eles dizem, não, conta aí para nós, quem que é esse cara direito aí, porque não estamos entendendo. Conta como é que ele fez o negócio. Sabemos que esse cara é pecador. Esse homem é pecador. Ele não guarda o sábado. Ele não guarda o sábado. A primeira vez que eu li esse texto, fiquei com muita raiva. Falei, eu vou ficar com raiva. Porque Jesus curou no sábado, o homem era cego, de nascença, começa a enxergar, e os caras vão discutir, como é que ele faz isso no sábado? Esse homem não é de Deus. É interessante que Jesus faz 7 milagres no sábado. Se você pegar o Evangelho de João, você vai achar 7 milagres de Jesus no sábado. Não lembro todos de cabeça, mas o próprio paralítico de Betesda foi num sábado. E quando ele saiu dali, ele pegou a maca dele, a cama dele, não sei, começou a andar. E os fariseus, o que é isso? Como é que está carregando a maca aí, no sábado? Quem que mandou você carregar a tua maca no sábado? Falou, o homem que me curou. Mas não pode, hoje é sábado. Se eu fosse o cara da maca, eu já dava na cabeça do cara, meu. Mas eu estou andando, bicho. Faz 38 anos que eu não ando. O cara me cura, manda eu carregar a maca. Se ele me falasse para carregar uma carroça nas costas, eu carregava. E você vem falar para mim que é sábado, que não pode... É impressionante, né? É impressionante o que o prestígio faz na cabeça de alguns religiosos. O cara está preocupado com a lei. O Fernandão falou aqui para nós que além da lei mosaica, do Velho Testamento, Levítico e tudo mais,
os judeus tinham 240 mandamentos, eu anotei. 240 mandamentos, 365 proibições, imagina, uma para cada dia, né? 365, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode. Você tinha que ver, não pode. Você sabe que lá na Tailândia eu me senti um pouco assim, né? Não podia pôr na mão da cabeça de criança, não podia olhar para uma mulher, não podia, eu queria ir embora dali, não podia, nada não podia. Aqui os judeus também não podiam, 365 proibições, não podia, não pode. Eles tinham 1.520 emendas, não é isso? Imagine, você tinha que ser advogado para poder conviver naquela sociedade com um livro. Deixa eu ver se eu posso carregar minha maca hoje. Deixa eu ver se eu posso deixar de ser cego hoje. Não, hoje não pode, porque hoje é sábado. E Jesus, acho que ele fez de malandragem. Ele falou, não, eu vou quebrar a perna desses caras. 7 pecados, 7 milagres eu vou fazer. Vou fazer 7 milagres e 7 milagres no sábado, que é o 7º dia, é o sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o próprio Deus. Vocês não estão entendendo? Vocês não estão enxergando? Vocês estão cegos? A atitude dele era clara. Vocês têm que enxergar, gente. Eu sou o Deus, o próprio Deus que criou o céu e a terra. Vocês vêm com esse negócio de sábado. E aí eles ficam pressionando o coitado do cego. Escuta, esse cara é pecador. Fala aí para nós. Veja, o cego, ele se posiciona. Ele se posiciona. Eu sou discípulo de Jesus. Ele não fala isso, mas ele pergunta para os caras, vocês também querem ser discípulos dele? Quando ele fala também querem ser discípulos dele, ele está deixando entender que ele já é. Eu já sou discípulo desse cara. Eu não quero nem saber de fariseu, o que vai acontecer comigo, se eu vou ser expulso da sinagoga, se eu vou ser, despejado daqui, não me interessa, eu sou discípulo de Jesus. Vocês também querem ser discípulos de Jesus? E como discípulo de Jesus, eu vou seguir a Jesus. E se você for discípulo de Jesus e seguir a Jesus, obedecer a Jesus, tiver fé em Jesus, você vai ser confrontado. Você vai ser confrontada. Nós vamos ser confrontados nessa sociedade que estamos vivendo. Nós vamos ser confrontados, vamos ser pressionados. Adolescente, você vai ser confrontado. Os seus amiguinhos vão falar para você, olha, não tem nada demais dormir com o namorado. Antes de casar, é legal, a gente precisa se conhecer antes. Ou vão dizer para você, escute, não tem problema dar uma gorjetinha para o fiscal. Uma mentirinha, nada. Agora, se você é cristão, se você segue o Senhor Jesus, se Ele é o Senhor da sua vida, você vai se posicionar, certo? E o que vai acontecer? Você vai ser confrontado. Esse homem não é de Deus. Isso que você está fazendo está furado. Você vai ser pressionado. Então, meu amigo, fica firme. Fica firme. No meio da pressão, ele diz para si mesmo, se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Eu não sei se ele é pecador. Uma coisa eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. O que eu vou falar para vocês? Judeus, fariseus, autoridade, religiosos. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. É um fato. O homem, ele se agarra ao fato. Ele se agarra à verdade. A fé não é algo ilógico, não é algo irracional, não é algo teórico. Essa semana assisti uma entrevista com o Jô Soares e um arqueólogo muito bem preparado, inteligente. E o Jô dizia, não estou combatendo, eu só estou fazendo o advogado do... Você sabe, né? Eu não vou falar o nome e tal, mas eu sou um homem de fé, o Jô dizia, sou um homem de fé. Eu acho que fé é fé. É uma coisa que você tem fé ou não tem fé, né? O Jô dizia. E o arqueólogo falou para assim, não, Jô, a fé é racional. A fé, já leu aquele livro do Francis Schaeffer, Crer é Também Pensar? É Francis Schaeffer ou John Stott? Acho que é Francis Schaeffer, né? John Stott. Crer é também pensar. Crer é também pensar. Nós cremos porque nós temos fatos, nós temos evidências, nós temos situações concretas que nos levam a crer. Eu fui transformado.
por Jesus, pelo meu relacionamento com Deus. Eu não posso negar esse fato. Eu era outro. Eu sou outro, eu fui transformado. Eu tenho vários fatos, evidências. Esse cego tinha uma evidência. Eu sei que eu era cego e agora enxergo. Esse cara me curou. E ele se agarra a esse fato. Ele se agarra e se agarra em Deus. Se esse homem, se esse Jesus não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Vocês também querem ser seus discípulos? Acaso vocês também querem ser seus discípulos? Esses fariseus não conseguem admitir a incontestabilidade da evidência. É evidente que o cara era cego, eles chamam os pais do cara, escuta, esse aí é seu filho? É. Ele era cego quando nasceu? É. E quem curou ele? Não sei, pergunta para ele. Eles estavam com medo, porque iam ser expulsos. Quem dissesse que Jesus era o Cristo, era o Messias, ia ser expulso. E ser expulso da sinagoga era como se hoje te mandassem embora do teu emprego, como se o governo fosse lá e fechasse a tua empresa, como se você fosse expulso da faculdade, como se você fosse expulso da cidade, como se eles pegassem a tua casa e te tirassem fora da casa. Você ia viver no ostracismo. Você ia ser expulso da sociedade, você ia ser expulso do sistema econômico, você ia ser expulso da sua família, você ia ser expulso do sistema religioso. Eles não conseguem admitir a incontestabilidade do fato, eles estão cegos por causa do prestígio deles. Imagine, se eles admitirem que Jesus é o Cristo, se eles admitirem que Jesus é o Cristo, o que eles têm que fazer? Eles têm que tirar todos aqueles apetrechos que eles levavam lá e falar, Senhor, nós te adoramos, o Senhor é o próprio Deus, o Messias esperado aqui. Mas eles não admitem. Como é que eu vou admitir uma coisa dessa? E o meu prestígio? E o meu status? Nós temos que dar um jeito de matar esse Jesus. Que é o que afinal eles conseguem, né? Eles acham que vão conseguir alguma coisa matando Jesus. Mal sabiam eles que era o plano de Deus. Que Jesus viesse e morresse por nós. E eles então expulsam. Eles expulsam o cego lá da sinagoga. Ele é xingado. Fazem bullying dele. Ô, seu bobão, você não sabe nada. Nós somos discípulos de Moisés. Você, que nasceu todo em pecado, vai querer nos ensinar a nós? Quem que é você, rapaz? E o cego, esse cego, dá um sermão neles, mas dá aquele sermão. O cego diz, ora, é extraordinário que vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Que interessante vocês não saberem isso. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. E agora, fariseus? Qual que é a argumentação de vocês? Qual que é a argumentação? Contra fatos não há argumentos, não é isso? É impossível. Então o que eles fazem? Eles apelam para a ignorância. Eles expulsam. Cai fora daqui, expulsam. Expulsam o ex-cego da sinagoga. É interessante esse sermão, porque ele nos remete a 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, quando Paulo nos diz o seguinte, onde está o sábio, onde está o erudito, onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Versículo 27, 1 Coríntios, capítulo 1. Mas Deus escolheu o que era para o mundo, é loucura, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que era para o mundo, o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Deus escolhe o que é simples. O que é simples? Um cego, um ex-mendigo. Ele usa um ex-mendigo para dar um sermão naqueles sábios fariseus. Um ex-mendigo. Um mendigo, porque ele não deixou de ser mendigo até aquele momento. Ele era mendigo. E expulsam ele dali. Foi expulso. Só que essa expulsão marca na vida dele um novo começo. Um novo começo de relacionamento com Deus. Uma nova vida. Ele já não depende mais daquela estrutura social.
E eu não sei quantas vezes você já se questionou, mas eu me questiono constantemente, quanto que eu dependo dessa estrutura social em que nós vivemos, dessa estrutura econômica, quanto que eu estou agarrado nela e quanto que eu dependo dela e quanto que eu preciso dela para poder viver, ou quanto que eu estou desprendido dela e agarrado ao Senhor Jesus, quanto? Ele ficou livre, foi expulso, e Jesus, quando ouviu que ele foi expulso, ele procura o ex-cego. Versículo 15, 35. E diz assim, Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Filho do Homem é um termo que é usado lá em Daniel para o próprio Deus, né? Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio. E Jesus, então, ele diz uma coisa no finalzinho que fala assim, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vêm se tornem cegos. E alguns fariseus que estavam ali perto dizem assim, acaso nós também somos cegos? Os fariseus. E Jesus disse, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Se vocês fossem como esse cego, que entendeu a condição miserável dele, de mendigo, de pecador, de dependente de mim, vocês estariam salvos. Mas como vocês se apegam a esse prestígio aqui, ao prestígio de vocês, ao status de vocês, à importância que vocês querem receber das demais pessoas. E a gente vive num sistema que você é importante se você tem coisas, né? Se você tem dinheiro, se você tem um bom carro, se você tem uma boa casa, se você se veste com uma roupa de grife, ou uma roupa X ou Y, ou que tipo de tênis você usa, ou que, não é? Então a gente vive num sistema que a pessoa te avalia pela roupa que você está usando. Falou, opa, esse cara deve ter grana. O carro que ele está, opa, então vou respeitar mais. Não, e vai ser um coitado, ó. Ixi, nem fala com você, né? Mendigo. É mendigo. Nós somos valorizados por isso na sociedade. Só que quando a gente se desprende disso, é expulso desse sistema, ou se auto-expulsa dele, né? O nosso valor, a nossa identidade vem de Jesus, vem de Deus. É Ele que diz para nós, você é o meu filho amado. Eu amo você, minha filha, você é importante para... É Ele que nos dá o selo de valor, de carimbo, de amor. Amor em que a gente pode depender e se entregar totalmente. Assim como fez esse cego. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Veja a evolução da consciência desse homem com relação à pessoa de Jesus. Primeiro, pergunta para ele, quem foi que te curou? Um homem chamado Jesus. Quem foi que te curou? Um profeta. Quem foi que te curou? Senhor. Eu creio e o adora. Ele foi entrando num processo de intimidade com o próprio Jesus. E sabendo quem é Jesus, o Senhor entregou a vida dele e adorou. Eu, quando era adolescente, eu jogava basquetebol no clube, no círculo militar, no time do círculo militar. E tinha lá meus 15, 16 anos, né? Mas eu vivia muito deprimido. Eu não conseguia ter uma resposta para as minhas perguntas existenciais de adolescente. Quem eu sou, por que estou aqui, não pedi para nascer. E nas minhas crises eu fui entrando numa depressão e fui decidindo pouco a pouco que eu queria morrer. Eu ia me suicidar. E decidi que eu ia me suicidar. E tentei várias vezes me suicidar. O nosso treinador de basquete, que é o Haroldo Mervaldo, cadê o Mingão? Está aí. O sogro do irmão do Domingos. Ele era o nosso treinador de basquete, ele mora lá em Phoenix hoje. Ele era um cristão, ele era treinador de basquete, mas na verdade ele era um missionário, ele queria comunicar para nós o amor de Cristo. E ele nos convidou para um acampamento, lá em Minas Gerais, em Furnas. Nós fomos para o acampamento, e logo no primeiro dia eu tive um acidente com amoníaco.
na barraca, a gente foi limpar os carrapatos, não sei o que, a Monique, caiu tudo no meu olho. Não vou explicar os detalhes porquê, mas foi uma bobagem minha. E eu saí rolando da barraca, totalmente cego. Eu não conseguia enxergar mais nada. Não conseguia. Aquilo queimava, eu me lavava e não tinha jeito. Eu fiquei praticamente cego. E me levaram até o hospital, me fizeram uma lavagem lá com soros e tal, e nada. E durante o acampamento eu ouvia sobre a pessoa de Jesus, que Jesus me amava, que eu não conseguia me concentrar naquilo, até que eles decidiram que iam me levar lá para Campinas, fazer um tratamento melhor e tal. No caminho, o Haroldo foi me falando de Jesus, perguntando da minha vida. Ele perguntou: escuta, como é que você está? Como é que você está se sentindo? Como é que você está? Eu nunca tinha me aberto para ninguém. Eu falei: cara, vou te falar um negócio meu, eu quero me matar. Eu não estou encontrando a razão para viver e eu quero me suicidar. Ele, muito preocupado, ficou orando por mim, orou por mim, me falou de Jesus, do amor que ele tem por mim, me convidou para um estudo bíblico. Comecei a estudar, fui curado, não milagrosamente, porque Deus usou os médicos, sei lá, estou enxergando hoje, já estou tendo que usar óculos para ler, mas estou enxergando. E deixei de ser cego espiritualmente. Comecei a enxergar esse amor que Deus tem por cada um de nós. Não é religião. Não são 240 mandamentos, 365 proibições e 1.500 emendas sob as quais eu vivo uma religião. É uma fé nesse Jesus que me ama, que morreu por mim naquela cruz, para me reconectar com Ele. É amor, é paixão, é entrega, não por obrigação, mas por gratidão. É para essa fé, para essa entrega que Jesus nos chama. Volto à pergunta: por acaso você está cego para alguma coisa que Deus quer te mostrar? Em cada um de nós precisa acontecer o milagre da cura da cegueira, para que nós possamos chegar à fé viva e verdadeira. De alguma maneira, em alguns momentos, nós somos cegos também e precisamos do toque de Jesus, da cura dele, da argila dele, do barro dele. Será que você está precisando desse barro? Será que você está precisando desse toque? Será que tem alguma coisa que você não está enxergando e que Deus, que Jesus quer que você enxergue? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra santa. Obrigado pelo Teu filho João, Teu discípulo, Teu apóstolo, Senhor, que foi usado por Ti para escrever esse livro maravilhoso, livro inspirado por Ti, Senhor, a Tua palavra, para que nós conhecêssemos a Tua pessoa através do Teu Filho Jesus, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus santo, um Deus bondoso, um Deus amoroso, que olha para nós com misericórdia, como quem olha para o cego, Senhor. O Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe que nós não passamos de pecadores miseráveis, que merecemos o inferno, Deus, que nós somos mendigos, Deus, que nós não valemos nada aos Teus olhos, mas mesmo assim o Senhor nos ama, Senhor. O Senhor nos ama profundamente, como um pai ama o filho e está disposto a morrer pelo filho. E morreu por nós, Senhor, naquela cruz, para nos reconectar a Ti, Senhor, para que nós pudéssemos voltar a ter um relacionamento contigo, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez por nós, pelo que o Senhor está fazendo e vai fazer, Senhor. Toca em cada uma das almas que estão aqui nessa noite, Senhor. Fala com o Teu Espírito Santo, Senhor, que a Tua palavra penetre no nosso coração, Senhor. Que nós não saiamos daqui da mesma maneira que nós entramos, ó Jesus. Que o Senhor continue falando durante a semana, Senhor, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos liberte das garras do sistema, das garras de Satanás, da dependência do sistema, que a gente possa ficar livre, Senhor, para Te servir, para Te adorar, como esse cego ficou, Senhor. E se tem alguma coisa que nós não estamos enxergando, se nós estamos cegos para alguma coisa que o Senhor quer nos mostrar, por favor, Senhor, coloca do Teu barro, da Tua argila, do Teu cuspe nos nossos olhos, Senhor, nos olhos da nossa alma, Senhor. Faça a gente enxergar, por favor, Senhor. É o que eu Te rogo, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
quero dizer umas palavrinhas e depois mais uma música, Serginho. E aí o Guilherme Horst vai dar um aviso aqui para vocês. Mas eu queria dizer o seguinte, que em 1964, lá em Jundiaí, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu já estava cansado de ser bonzinho, sabe? De querer ser um cara bom. Isso nunca trouxe para a minha vida alguma coisa mais próxima de Deus, na verdade. Foi quando eu vi, como o Padilha também ouviu, e muitos de nós aqui ouviu a necessidade que a gente tem de entregar a vida para Jesus. Eu estava num estudo bíblico, num domingo, onde alguém estava lendo um trecho da Bíblia que diz assim, que se alguém está em Cristo é nova criatura. Há uma transformação. Jesus transforma a sua vida e todas as coisas se tornam novas. E incrível que naquele domingo eu ouvi aquilo e falei, eu preciso abrir minha vida para Jesus, só parar com esse negócio de religião, achar que a religião faz alguma coisa por mim. Né? Ou porque meus tios eram pastores e tudo mais, isso não resolvia nada no interior da minha vida, sabe? O fato de frequentar, né? E no domingo seguinte, o pastor da igreja pediu para o sujeito que estava lá repetir o sermão de novo. Vê que coisa incrível. Repetiu aquela mesma mensagem, né? E eu abri meu coração para Jesus, entreguei e falei, Senhor, faz de novo, transforma a minha vida. Nunca me arrependi disso. Quem sabe você esteja pensando, porque o Padilha está falando tanto, agora vem ele aí e está falando de novo. Por que ele está fazendo isso? Será que ele quer me forçar a abrir meu coração, entregar a vida para Jesus? Olha, você está absolutamente certo, é isso mesmo. Porque foi onde encontrei a vida. E é onde você encontra a vida, é em Jesus. Nós temos vários jovens aqui, adolescentes, que estão há muito tempo na igreja. E chega a hora, viu, jovens, vocês que estão aí atrás, chega a hora em que vocês têm que abrir a vida para Jesus e falar, Jesus, aqui está a minha vida. Senão de nada vale você estar frequentando aqui, vindo aqui, sabe? E esse conhecimento, eu penso que só serve de condenação para a gente. Nós precisamos de um conhecimento em que transforma a nossa vida, em que eu abro meu coração para Jesus e entrego. Então vem a hora, quem sabe seja hoje, de você falar, Jesus, aqui está a minha vida, eu quero uma vida nova. Eu preciso de transformação no meu coração, na minha vida. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Você precisa crer, falar como assim, eu creio, Jesus. Eu creio em Ti. Você precisa fazer isso. Senão, meu amigo, você está perdido. Você pode arranjar uma profissão legal, um trabalho legal. Mas na hora final, se você não tem Jesus, você vai viver eternamente separado de Deus. Creia o que estou falando. Creia. Creia. Creia nisso que estou falando. Eu queria que você pensasse nisso. E se Deus está falando o seu coração, que você precisa abrir o seu coração, a sua vida para Jesus, você tem que aceitar a voz do Espírito de Deus, que está te chamando, e dizer, aqui está meu coração, entra na minha vida, e deixa por conta dele. Deixa por conta dele. Amém? Se você quer fazer isso, você pode depois vir conversar comigo, com alguém da igreja, com um de nós. Mas eu queria que você desse esse passo. Esse passo.
Certo? Serginho, a última música. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Vamos nos lembrar dessa música durante a semana,
que Deus representa para nós, né? Uma boa semana, temos a cantina ali, certo? E o Horst, você quer falar alguma coisa? Ou então vem rapidinho, pô. Senão esfria tudo lá atrás, os caras vão ficar bravos, enfim. Obrigado. Não queria desviar o foco do que foi falado hoje, que foi muito importante, mas a gente precisava dar um aviso muito legal, fazer um convite, na verdade, para vocês, para toda a igreja. Nós estamos com esse novo projeto aí que vocês vão ouvir ao longo desse ano, que é deixar brilhar, né? A gente ouviu falar aí que Jesus é a luz do mundo e nós somos o espelho que reflete essa luz, nós cristãos, né? Então o projeto vai fazer com que você possa refletir essa luz de Jesus. O que é esse projeto? A nossa igreja ela apoia vários projetos missionários, né? Aqui na região, em Curitiba, região metropolitana, e nós queremos que você possa, de alguma forma, também participar desses projetos, né? E o primeiro deles, quem vai explicar para vocês como vai funcionar, é minha querida esposa. Boa noite. O primeiro projeto que a gente está ajudando é o Recanto Esperança. O Recanto Esperança hoje ele está precisando de 2 ajudas em específico. A primeira no dia 6 de maio, a gente vai estar fazendo um bazar com roupas doadas pela igreja. Então no dia 5 a gente precisa de alguns voluntários para estarem ajudando a selecionar essas roupas, colocar preço e preparar o bazar. E no dia 6, a gente vai fazer a venda desses produtos lá no Recanto Esperança. Então, a gente está precisando de pessoas que possam estar fazendo essa colaboração com a gente. E no dia 20 de maio, a gente vai estar fazendo um mutirão da pintura lá no Recanto Esperança. Então, a gente tem alguns muros que a gente precisa pintar e a gente precisava de voluntários para estarem ajudando nisso. Então, o projeto ele vem como ações pontuais, então você não precisa, eu vou ser sempre do projeto Deixar Brilhar, não. Você pode participar uma única vez, ir lá, ajudar e depois seguir a vida. Mas se você quiser ficar com a gente no projeto, ajudando, depois a gente vai ajudar o jiu-jitsu, depois a Casa Redentor, e assim vai, dependendo das atividades que eles forem precisando. Bom, como que você pode fazer? Todo mundo recebeu esse folheto? Não, né? Quem não recebeu, por favor, levante sua mão. Esse folheto. Vale, por favor, permaneça com sua mão levantada, que a Vale vai fazer o esforço de distribuir, já ajuda ela. Bom, esse folheto ele explica um pouquinho melhor sobre o projeto do Recanto Esperança e como que a gente vai atuar nesses dias, tá? Se você quiser iluminar um pouco esse projeto e deixar a sua luz brilhar, a luz de Jesus brilhar através de você, você pode vir falar com a gente, eu e a Anne, ou com a Vale e com o Zé, ou o Elcio, enfim, e dar seu nome, seu contato, e dizer o que você recebeu de presente de Deus aí como dom e talento, e você pode ajudar dessa maneira, tá? Fale com a gente agora no final, ou nos próximos cultos, que a gente vai anotar e vamos falar contigo ao longo dos próximos dias. Tá bom? Muito obrigado. Só avisando, domingo que vem não teremos a nossa reunião à noite. Bom que você fique esperto disso, porque estaremos reunidos de manhã. Ok? Então agora, aproveitem aí.